Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo, dia 21 de junho de 2020. Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Missionária El Shaddai, presidida pelo pastor Marcos Severino. Eu me chamo Linaldo Lima, sou seminarista da igreja e membro da igreja e professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos à aula de número 7 e vamos tratar o tema 6 da Carta aos Colossenses. A aula 7 da Carta aos Colossenses e o tema de número 6, que é Novo Homem, Nova Vida. E nós vamos dar um tempo de 2 a 3 minutos para que os irmãos possam chegar e compartilhar o link dessa transmissão para as pessoas dos seus grupos familiares, das pessoas com quem elas convivem, e para que possam chamá-las para participar da Escola Bíblica Dominical de hoje. Contamos com a presença de todos vocês. Não vão se esquentando com o barulho, porque tem crianças brincando aqui. Mas eu peço que os irmãos chamem bastante e prestem atenção na escola, no estudo de hoje. Outra questão é que os irmãos, se for chegando, não deixe de se inscrever no nosso canal, quem ainda não está inscrito, IBME Oficial no YouTube. Não deixe de ativar o sino das notificações para você ser notificado quando tiver culto, quando tiver estudo. E não deixe também de apertar o joinha para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Se você está assistindo também a esse estudo pela nossa página no Facebook, não deixe de curtir a nossa página, facebook.com/IBME Oficial. IBME, Igreja Batista Missionária El Shaddai, IBME Oficial. Dito isto, vamos esperar uns 2 minutos a mais e pedir que os irmãos vão chegando, compartilhando seus links. E aí então a gente faz a oração e começa o estudo de hoje, que estará na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Estamos chegando nos 2 últimos capítulos de Colossenses, as 2 últimas aulas, e essa é o novo homem e a nova vida, né? O novo homem e nova vida, a parte prática da aula. Vale lembrar que o decreto do governo do estado permitindo a reabertura dos templos com 30% da capacidade também não inclui. Acaba sendo uma notícia boa e ao mesmo tempo triste, porque nossa igreja é formada por muitas pessoas de idade avançada e que fazem parte do grupo de risco, e elas não poderão participar, mas estamos a diretoria da igreja vai sentar, vai conversar, vai ver como é que vai ser feito, e os irmãos, pedimos aos irmãos que aguardem o comunicado oficial da nossa igreja, do pastor Marcos, da diaconisa Conceição, nos grupos do WhatsApp e por telefone. Enfim, que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele nos capacite e nos oriente a trazer o estudo segundo a Sua palavra, segundo a Sua vontade, como sempre foi assim, como sempre pedimos dessa forma. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, pelo privilégio que o Senhor nos deu de abrir os nossos olhos nessa manhã e contemplar este dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Que, ó Deus, em nome de Jesus, nesse dia, nós possamos ser mais cristãos do que fomos ontem. E nesse dia, o Senhor possa nos santificar, nós consigamos ser mais santificados do que ontem. Que neste dia nós conversemos mais contigo do que ontem. Que neste dia possamos meditar mais na Tua palavra do que ontem.
Que neste dia nós possamos ser um cristão melhor, um cristão mais autêntico, um cristão mais sábio, de mais maturidade em relação ao cristão de ontem. Que o Senhor nos fortaleça, porque se o Senhor não estiver conosco, nada disso acontecerá. Se o Senhor não nos fortalecer, não adianta de nada nós vivermos. Se o Senhor não estiver conosco, é vã a nossa caminhada. Continua conosco, nos capacita, nos orienta, nos traz o ensinamento da Tua Palavra e nos faz, Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Essa é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos mudar a tela aqui. Pedir. Esse aqui é todo o conteúdo da Carta aos Colossenses que nós já trabalhamos, que temos para trabalhar, e nós chegamos à penúltima aula, tema 6, a aula de número 7, falando sobre o tema em questão, novo homem, nova vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Nós vamos fazer a leitura completa e depois partiremos com a exposição de cada porção relativa aos pontos da lição. Diz assim o texto: Então, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois quem já vos despistes do velho homem com os seus feitos, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim vós esperando o caminhão passar, né? Esse é a questão do home office. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por Ele. Amém? Vamos lá, dar continuidade. Simbora. Novo homem, nova vida. O texto base, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Introdução. Os dois primeiros capítulos de Colossenses estão relacionados
com assuntos doutrinários centrados na pessoa e obra de Jesus Cristo. Paulo achou necessário combater o erro que ameaçava a igreja de Colossos e defender a verdade. Esse é o cenário, o contexto dos 2 primeiros capítulos. Nos 2 últimos capítulos sobre os quais nos deteremos na lição de hoje e na próxima lição, o apóstolo trata de temas práticos, ou seja, a doutrina, a parte de defesa, de apologética foram nos 2 primeiros capítulos. Agora, parte prática. Vai parecer muito com o estudo que nós estamos fazendo na quarta-feira de ética cristã. Várias coisas que nós falamos na quarta vai se repetir aqui no domingo a partir desses próximos 2 capítulos de Colossenses. Paulo lembra aos crentes que Jesus Cristo é também vida, que quando flui do coração dos homens, os faz triunfar sobre o pecado. Ou seja, o Cristo que está dentro de nós, que mora dentro de nós, é a vida que vence o pecado. Então Paulo vai mostrar muito isso. E a porção que nós reservamos para estudar hoje é uma porção bem extensa, ou seja, é quase o capítulo 3 todo. Quase o capítulo 3. Depois do capítulo 3, do versículo 17, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos para terminar o capítulo 3. Então, quase o capítulo todo nessa abordagem de hoje. Mas vamos lá. O primeiro ponto está... A primeira porção que na teologia nós separamos, quando vamos falar de interpretação do Novo Testamento, nós falamos de perícope, que são porções que têm introdução, exposição e conclusão naquela porção. Aqui não trata precisamente de uma perícope, mas é só uma porção para que nós possamos facilitar nossa compreensão sobre o texto todo, certo? Então, do versículo 1 ao verso 4, Paulo vai falar sobre a vida ressurreta daquele que nasceu de novo em Cristo. E ele fala no versículo 1 o seguinte: então, olha a condicional, se ressuscitastes com Cristo, por que a gente coloca o se? Porque nós não temos a garantia de que o outro nasceu de novo. Nós só podemos responder por nós. É aí onde aí casa aquele texto de não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, a gente não tem como julgar a salvação de um, a gente só tem como julgar a minha salvação. Então Paulo, bem sábio, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, versículo 1, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí você faz a pergunta, você faz a resposta em cima dessa pergunta. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar aqui, opa. Se você faz a pergunta retórica sobre o texto, né? Quando Paulo diz, se fostes ressuscitados com Cristo, então buscai as coisas de cima onde Cristo está assentado. Então qual é a pergunta retórica aí? Buscar, não é a pergunta retórica, é a resposta sobre o texto de trás para frente. Aqueles que buscam as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, são os que foram ressuscitados com Cristo, Então essa é a chave do texto para entender essa condicional. Eu não tenho como garantir, mas eu tenho como deixar claro que quem busca as coisas do alto, onde Cristo está assentado, é todo aquele que nasceu dele. Porque como eu posso buscar as coisas de cima se eu não nasci de novo? Lembrando, eu sou imagem e semelhança de Deus caída no pecado, morto nos delitos e pecados, a humanidade depravada. E por obras delas, nenhum homem, por obras humanas, nenhum deles poderão buscar a Deus se Deus não os buscá-los primeiro. Então, o fato é que não tem como o homem aceitar a Cristo sem que Cristo vá resgatá-lo antes. Porque está todo mundo morto nos seus delitos e pecados. O homem quer cada vez mais pecar e fazer a sua própria vontade, como fez lá no Éden. Então só existe uma forma, é o sopro de Deus sobre a vida dele. Ele já busca atenção, aí Deus regenera através da mensagem do Evangelho que alguém foi pregar para ele, o Espírito trabalhou na vida dele, regenerou o seu coração, e quando regenerou ele viu que ele não tem mais prazer nessa vida,
E aí ele responde com a salvação. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu só posso buscar as coisas de cima se essa salvação me alcançou. Então, deixa eu voltar aqui. Peraí. Além de ter passado pela experiência espiritual da morte com Cristo, ou seja, morremos com Cristo no pecado, morremos com Cristo, pecado perdoado, ressuscitamos com Cristo, justificados diante de Deus, salvos para sempre. O crente passa pela experiência da ressurreição. Mais adiante. Qual o novo propósito da vida? Essa é uma coisa interessantíssima para a gente começar a entender como é que o novo, como uma nova criatura, aquele que nasceu de novo, não tem mais prazer nesse mundo. Nós falamos isso, mas agora a gente vai começar cada vez mais deixar claro nessa lição de hoje e na do próximo domingo sobre essa questão. Observe como as pessoas ressuscitadas juntamente com Cristo, os crentes, os cristãos, precisam orientar vontade e pensamentos para as coisas mais sublimes. Primeira coisa é o interesse pelo alto. Quem nasce de Deus quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não está nas coisas dessa terra. A vontade de Deus é celeste, celestial, é divina, poderosa. O pensamento de Deus para nós não está nesta terra. Essa terra é uma transição, é uma preparação. A vontade de Deus para nós está no céu. Então, nosso interesse em Cristo está nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas que interessam a Deus. Então, nosso maior interesse daqueles que nasceram, o maior interesse daquele que nasceu de novo é pelo alto, é pela vontade de Deus, é pelo céu, é para que Cristo volte, é para que Ele volte logo, é para que Ele seja o céu dentro de mim, é para que eu cresça em abundância na presença dEle, é para cada vez mais a natureza dEle preencher a minha natureza, de maneira que eu fique cada vez mais não dando lugar aos meus desejos pecaminosos e cada vez mais fazendo a vontade dEle. Então, o interesse pelo alto, o pensamento dirigido para o alto, porque onde estiver nosso pensamento, vai ser fácil onde vai estar o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quem comanda todos os órgãos do corpo é a mente. A mente é que preenche os pensamentos, que vai encher meu coração de coisas que vai me fazer falar. Então, aquele que nasceu de novo, pensamento dirigido para o alto. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E isso é a razão para a nossa vida ressurreta. Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Já estáis mortos para quê? Para este mundo. O efeito é diretamente oposto. Quando nós estamos vivos para o mundo, estamos mortos para Deus. Quando estamos vivos para Deus, estamos mortos para o mundo. Ou seja, vivo e morto. Eu fiz aqui, mas não deu para você ver não. Então, quando estamos vivos para o mundo, estamos mortos para Deus. Quando estamos vivos para Deus, estamos mortos para o mundo. Então, depois que nascemos em Cristo, para este mundo nós estamos mortos. Nós não temos mais nenhum interesse na prática pecaminosa desse mundo, no sistema corrompido deste mundo. Nosso interesse é no alto. É por isso que nós, particularmente eu falando, Linaldo, eu não gosto de me usar na primeira pessoa, eu gosto de usar na segunda, nós temos sérias restrições com cristãos que se aventuram na vida política. Por quê? Porque se eles não entrarem na vida política para pensar nas coisas do céu, se envolver nas coisas do céu, ou fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre os seus mandatos, é vão o seu ministério lá. Porque um cristão pode ser político? Pode. Um cristão pode ser candidato inteiramente legítimo.
Ele pode ser líder comunitário perfeitamente legítimo. Ele pode ser líder de projeto social inteiramente legítimo. O que é que vai fazer diferença? É o interesse pelo alto, o pensamento dirigido para o alto e a razão para a vida dele. Então, quando você vê cristãos na política se locupletando com essa corrupção, se manchando, envolvido nessas maracutaias todas, fica a questão: em que está sendo feita a diferença? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Eu sou cristão, mas... Não existe mas. Eu sou cristão. Eu sou cristão, eu faço a diferença. Faço a diferença pensando na coletividade, faço a diferença pensando no bem comum, faço a diferença pensando no bem de todos, separando o que é igreja do que é Estado, para não misturar o que a Bíblia diz para ser cristão com o que a Bíblia diz para o bem-estar da comunidade, né? Porque a vontade de Deus é que não haja no meio do seu povo pessoas que, quando somos políticos, não tem nada a ver com a questão da sociedade em si. Mas a minha pergunta com relação a isso é: se for político para não ser diferente, para não pensar nas coisas do alto e para não agir como a palavra de Deus ensina, para que ser? Não existe cristianismo ali. Do mesmo jeito que não há numa empresa, no comportamento no trabalho, no comportamento em associações, em grupos comunitários, em projetos sociais. Se não há como influenciar para o evangelho, então não há sentido de vida nessas questões. Há um grande respaldo, há um grande detalhe em relação a isso. Se não há distinção de um cristão que está envolvido nessas questões, então o questionamento é: a salvação ali? Eu não tenho certeza. Mas a Bíblia me ensina que todo aquele que nasceu de novo, o interesse dele é pelo alto, dirigido para o alto, e a razão para a sua vida ressurreta é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele já está morto. Ele já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estou morto para esse mundo. Não tem como eu viver em qualquer projeto, em qualquer que seja a aspiração desse mundo, fazendo as coisas desse mundo. Se eu faço isso, eu estou vivo para o mundo e, consequentemente, estou morto para Deus. Ou eu vivo. Mas se eu viver vivo para Deus, eu estarei morto para o mundo. Só que isso não ganha voto. Só que isso não dá voto. Só que isso, para dar voto, demora muito. Para até que o povo entenda. Porque até os próprios cristãos, muitas vezes, quando estão envolvidos com seus políticos de estimação, defendendo como se eles fossem Jesus Cristo, eu queria que muitos cristãos defendessem Cristo como defende seu político de estimação. É impressionante como nós vemos nos dias de hoje o político tendo defensores, apologetas cristãos, seja da esquerda ou seja da direita, políticos de estimação, que são mais defendidos do que a causa de Cristo. E eu fico imaginando nas redes sociais a seguinte expressão: se esse camarada, se essa abençoada defendesse o evangelho como defende esse político, a vida dele, a vida dela seria diferente. Porque, pelo amor de Deus, por quê? Porque a vida de Cristo, a vida de quem está com Cristo, é fazer as coisas de Deus. A minha vida está morta para o mundo, está escondida com Cristo em Deus. Vamos adiante para a gente não deter em cima desse primeiro, somente nesse ponto. A manifestação da vida ressurreta, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Neste versículo temos a promessa da manifestação de Cristo, que se dará no futuro. Ele voltará. Isso é fato. Isso é tão transparente quanto a água. Isso é tão verdadeiro como eu estou aqui diante dos seus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele voltará. E olha que coisa linda. Todo olho verá, até quantos os traspassaram, até aqueles que os mataram, que os judiaram dele. O aposto, que é a nossa vida, explica que ele não apenas nos deu vida, ele é a vida que vivemos. Veja que coisa linda. Ele não só nos deu a vida, como ele é a vida que vivemos. O que vivemos é Cristo.
O que respiramos é Cristo. O que falamos é Cristo. Por isso que todo cristão tem que falar, tem que fazer a pergunta: se Cristo estivesse no meu lugar, ele agiria dessa forma? Ele faria assim? Por que nós temos que fazer a referência com Cristo? Porque ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele nos deu a vida e ele é a nossa vida. Ele é a vida que vivemos. O que é que Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. E a vida que eu vivo, e a vida em Cristo que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O viver para mim é Cristo. É a nossa vida. Cristo é a nossa vida, irmão. Ele voltará para, de uma vez por todas, nós termos a comunhão com Ele presencial. E quando Ele voltar, nós estaremos junto com Ele para sempre. Essa é a promessa. A promessa de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E essa é a promessa que respira na vida do novo homem, daquele que nasceu em Cristo. Aquele que nasceu de novo, ele anseia por esse dia. Ele anseia para ver, para conviver presencialmente com a vida que ele vive interiormente e que se exterioriza. Louvado seja o nome de Jesus. Para isso, a natureza velha precisa morrer. E essa luta é diária. Para eu viver em Cristo, a minha natureza velha precisa morrer. Por que ela não morre de uma vez por todas? Porque eu ainda estou nessa carne corrompida. Eu ainda estou nessa carne que foi manchada pelo pecado. E se está nessa carne, eu vou conviver com essas duas naturezas. Eu vou conviver com essas duas naturezas sempre. Então, enquanto aqui na terra eu estiver, eu estarei convivendo com o bem e o mal, com o céu e a terra, com a nova e a velha natureza. E aqui eu tenho que ter disposição para cada vez mais me entregar na presença de Deus para a nova vida, ser presente, fluir e dominar as minhas ações, como eu também tenho que ter disposição para mortificar, para matar, para negar os desejos da minha carne todos os dias. O que eu fiz ontem serviu para ontem. Hoje eu tenho que ter essa mesma luta, sempre. E é como eu falei na aula de quarta-feira no estudo bíblico de ética cristã. Exige atitude, disciplina, organização, vida diária com Deus. O versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O cristão deve assumir o firme propósito de matar a sua natureza carnal por causa de sua íntima e profunda ligação com Cristo. Trata-se de uma verdadeira abnegação. É uma luta diária, é uma luta constante. E eu vou logo avisar você. Algumas delas você não vai vencer. Mas você vai se arrepender porque perdeu. E você vai se arrepender e você vai pedir perdão e o Senhor vai te perdoar e vai te fortalecer para você vencer aquela que você não venceu. Mas todos os dias é uma luta constante. E o grande detalhe é que o natural é que as vitórias sejam maiores do que as derrotas. Porque quanto mais buscamos a vontade de Deus, mais vivo com Deus ficamos e mais livre do pecado estamos. Só que isso não é uma questão para sempre. Isso é uma luta constante, uma luta diária. Qualquer vacilo, nós nos pegamos desejando mal aos outros, fazendo mal, pensando maldade, e aí já pecamos. Olha o origami indo embora. A morte da velha natureza. Quais os pecados? Aí ele começa a citar uma porção enorme de pecados. Versículos 5 a 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele começa a falar dos pecados relacionados a essa velha natureza. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, né? Então, prostituição, impureza, fornicação é prostituição.
A diferença da prostituição para o adultério, da fornicação para o adultério, é que no adultério você macula o casamento tendo relações extraconjugais. Na prostituição é você solteiro ou solteira mantendo vida de relações sexuais ativas com parceiro, seja ele o mesmo, namorado, noivo ou noiva, ou com vários, cada um de uma vez, é claro, né? Então isso é prostituição. Impureza, aí não tem rodeio, não tem rodeio. Ah, mas não sei o que, não tem rodeio, é Bíblia. É prostituição. Pode ser o meu amigo, o meu irmão, minha mãe, meu pai. Relacionamentos de namoro, noivado, com vida sexual ativa, é fornicação, é prostituição. Para Deus é prostituição. Ponto. O resto, o mais, aí já não é comigo. É o que eu acho, é o que você acha. Mas o que a Bíblia diz é isso. Impureza, paixão lasciva, aquele desejo, aquele desejo de pegar, aquele desejo exacerbado, ciúme doentio, vida voraz. Eita Jesus, deixa isso pra lá. Desejo maligno, avareza ou cobiça, né? Outra coisa também aqui. Pecados cometidos no relacionamento interpessoal, do versículos 8 ao 9. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, ou seja, palavras torpes, palavrões, palavras pesadas, né? Porque uma palavra pesada também é palavrão. Por que é palavra pesada? Palavras pesadas são aquelas palavras que não são palavrões, mas que trazem tanto mal quanto eles. Chamar os outros de miséria, desgraça, infeliz, condenado, danado. Essa série de palavras que acabam sendo linguagens obscenas do mesmo jeito. E também, além de linguagem obscena, é maledicência. Porque a gente vai maldizendo as pessoas à medida que essas palavras cada vez mais pesadas. E a mentira, né? A mentira, porque quem nasceu de novo é da verdade. Observa aquele desenho que eu fiz, né? Morto para o mundo, vivo para Deus. Vivo para o mundo, morto para Deus. Vivo para o mundo na mentira. É a vida de mentira. É viver para o pai da mentira. Então a mentira é a normalidade aqui. Viver para Cristo é viver na verdade, né? É viver na prática da verdade. Vamos mais adiante. Colossenses para hoje, uma aplicação até esse ponto que nós refletimos. A base do apelo de Paulo é a transformação radical do caráter experimentada por todo crente. Ou seja, há uma mudança radical na hora que Cristo entra em nós e uma mudança paulatina à medida que nós vamos viver a nova vida cristã. Mudança radical do velho para o novo e um aperfeiçoamento dessa mudança ao longo de toda a vida cristã. Paulo compara essa mudança à troca de roupa. Quando o crente coloca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele troca a roupa velha da injustiça pela roupa nova da justiça em Cristo. Aí a pergunta é: você já trocou de roupa? Você já vestiu a roupa nova da justiça de Cristo? Ou você ainda vive na roupa velha da injustiça? Não há como diz o Senhor, né? Como diz a própria palavra de Deus. Não há como de uma fonte só jorrar 2 tipos de água, doce e salgada. Ou vai doce ou vai salgado. Não há como no mesma veste velha colocar um remendo de pano novo. Porque o remendo de pano novo romperá ou destoará da roupa velha. Como também não há como numa roupa velha colocar um remendo de pano velho. Na roupa nova, colocar um remendo de pano velho. Vai destoar do mesmo jeito. Então, quando Cristo passa a viver dentro de nós, nós trocamos a roupa velha da injustiça pela roupa nova da justiça de Cristo. E isso implica em novidade de vida, novos atos, novos comportamentos, nova visão de vida. Metanoia é o termo utilizado para conversão. Mudança de mente. A minha mente muda. O meu pensamento muda. A minha convivência, a minha história de vida muda porque minha mente muda. Se a minha mente muda, todo o meu corpo muda por causa da minha mente. Mais adiante.
Tá ficando bom, hein? Agora chegamos na parte final. Qual é a vida do novo homem? O que é que ele tem que fazer? Do versículo 10 ao 17, e vamos ler o 10 e o 11. Progresso. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Lembrando que nesse período havia escravidão, havia escravos cristãos que nasceram de novo, que ainda eram escravos. Existiam os bárbaros, os judeus, que acreditavam que para ser um cristão perfeito tinha que ser cristão, tinha que aceitar Cristo e se circuncidar para ser judeu. E aí ele diz, ó, não há grego nem judeu. O grego era o gentio puro. É o grego, mas que representava todo aquele que não é da linhagem de Israel e representava a raça gentia. Então o gentio, o grego, o bárbaro, aquele que vivia de forma completamente pagã e jogada na barbaridade, é um povo como se fossem nômades, né? E assim sucessivamente. Então esse era o cenário. Hoje está demais, hoje está com muito barulho aqui, mas nós vamos conseguir vencer. Em nome de Jesus. Esse é o novo. E aí vamos adiante. Então, ele diz o seguinte: aquele que se despe do velho homem se reveste do novo homem. E aí o velho homem é a natureza não regenerada, como já falamos aqui. E o novo homem, por outro lado, é a nova criatura em Cristo, né? Já coloquei as referências, Efésios 4:22, veja o que diz. Efésios 4:22. Efésios 4:22. E hoje está demais o barulho. Hoje está demais o barulho, graças a Deus. Eita Jesus. 4:22 de Efésios diz o seguinte: que quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo a concupiscência do engano. E segundo os Coríntios 5:22, segundo os Coríntios 5:17, diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas são novas. Todas as coisas são novas. Isso mesmo, se tornaram novas. Então, o novo homem, por outro lado, é a nova criatura. Essa renovação ela é contínua e possui a ausência de preconceito. Ou seja, ele nasceu de novo, ele é um novo cristão. Ah, mas eu não tenho confiança nele não, porque ele era ladrão, ela era prostituta. Aquele fato que muitas vezes acontece de muitos cristãos, por exemplo, imagine a cena: uma prostituta se converte a Cristo e vai fazer parte da minha igreja, na sua igreja. Sua esposa está pronta para deixar você sentar ao lado dela, como marido? Você, mulher, está pronta para deixar seu marido sentar perto dela? Você está pronta para sentar perto dela? Ou um homossexual se converteu a Cristo? Nova criatura, mudança de vida. Você está pronto para sentar com ele? Ou vai ter o preconceito dizendo que porque ele é assim, era assim, Jesus o perdoou e você não? Ah, ele era ladrão, hoje não é mais. Ah, mas eu não sei, eu não posso confiar, eu tenho que esperar um tempo para saber se ele se converteu mesmo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que obrigação vamos dar a essas pessoas? Como é que a gente vai chamá-los de irmãos se nós temos ressalvas com as suas vidas? Como é que a gente vai dar uma oportunidade para ele mudar de vida se a gente tem esse preconceito? Então, a renovação, a nova criatura, ela é ausente de preconceito. Ela é ausente de preconceito quanto à mudança. Eu não devo duvidar. Devo me precaver e devo fazer o que a Bíblia diz de provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Então é isso que eu tenho que fazer. Então, e isso é a prática da nova vida. Quem vive a vida do novo homem é uma vida de progresso. E esse progresso acontece quando o velho homem, ele cada vez mais fica morto. O novo homem cada vez mais fica vivo através de uma vida de relacionamento com Deus. Essa renovação é contínua, todos os dias.
e ela é ausente de preconceito. De preconceito contra tudo e diz respeito à palavra de Deus. Contra aqueles que se relacionam, contra aqueles que já foram, contra não acreditar na mudança das pessoas. Versículo 11. Opa, deixa eu voltar aqui para o texto. Vou voltar aqui para o texto, já estamos na parte final. Onde não há grego, nem judeu, ou seja, nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, independente de quem seja, onde seja, que se converteu, que nasceu de novo. Não há preconceito. É vida nova em Cristo. Segundo ponto da vida do novo homem. O desempenho dessa vida nova, ela implica em atitudes que são novas atitudes, novos comportamentos, que são consequências de novos sentimentos provocados pela comunhão com Deus e pelo Espírito Santo habitar dentro de nós. Primeiro deles, ternos afetos de misericórdia. O cristão nasceu de novo, ele se torna mais misericordioso. Ele passa a ter uma compaixão profunda, uma preocupação com os outros, com o miserável, com aquele que está vivendo cada vez mais uma vida desgraçada. Ele chora pelo pecado dos outros. Ele chora pela salvação dos outros. Ele chora para que os outros vivam a vida que ele está vivendo. Então, essas pessoas passam a fazer parte da sua oração. A preocupação existe para que você mude a vida delas, para que você consiga contribuir de alguma forma. E como é uma coisa muito... Quando é material ou social, você consegue contribuir. Mas quando é espiritual, a sua contribuição é orando por ele, intercedendo todos os dias. Bondade, humildade, considerando o outro superior a mim mesmo. Mansidão. Quando a gente fala mansidão, a gente não está falando de ser pacato, de ser frágil, de ser fraco, de ser quietinho. Não é isso. A mansidão fala de uma tolerância à ira, né? E de uma indignação em prol dos outros, mas tudo dentro da moderação. Nada além da conta. Porque tudo que passa da conta já deixou de ser humilde, já deixou de ser manso. Passou a ser uma pessoa irada. E o manso, ele se ira, mas ele até um certo ponto, porque ele sabe que passou dali, ele tem que entregar a ira a Deus para que Deus execute. Então o manso é isso. Longanimidade. Longanimidade é bondade sem limite. É tolerância ao mal e resposta ao mal com o bem. Aquela pessoa que está te fazendo mal todos os dias. Aquela pessoa que vive falando mal de você. Aquele vizinho fofoqueiro, aquela vizinha fofoqueira que não pode ver você falando, que vive falando de você. Aquele vizinho, aquela vizinha, aquele irmão, aquela irmã que tem inveja das suas coisas. Que não pode ver você ganhando alguma coisa, ou comprando alguma coisa, ou conquistando alguma coisa, que quer ter igual e fica falando e maldizendo você. Pronto. Você tem que tolerar tudo isso e ainda respondê-lo com o bem. Ele está fazendo isso, a gente vai e retorna com o bem. Ora por ele. Ele me deseja o mal, eu desejo o bem. Ele deseja a minha coisa, eu desejo que ele tenha o melhor. Ele deseja o meu carro, eu desejo um carro melhor para ele. Ele deseja a minha casa, eu desejo uma casa melhor para ele. Ele deseja a minha roupa, eu desejo uma roupa melhor para ele. Tudo eu vou desejando o melhor para ele. Eu tolero a maldade dele, suporto a maldade dele e ainda respondo com o bem. Aí você vai dizer, mas isso não existe, isso é muito difícil. Pois é, foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez. Ele tolerou o mal da humanidade. E respondeu esse mal da humanidade enviando Cristo para pegar a minha e a tua carga de pecado, jogar sobre os ombros dele, receber a ira de Deus, morrer numa cruz para que eu e você estivéssemos aqui. Se Deus fosse devolver o mal do homem com a sua ira correspondente, ninguém estaria mais aqui contando história, irmão. Todos já estaríamos mortos. Todos, sem exceção. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Certa vez um fariseu, para provar Jesus, ou um dos discípulos no discurso de Jesus, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro da passagem, disse o seguinte: Senhor, quantas vezes um discípulo, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7, ou seja, o número da perfeição. Jesus disse:
Não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma expressão para dizer 70 vezes o número da perfeição. 70 vezes perfeito. Ou seja, infinitamente. Perdoai-vos mutuamente e infinitamente. E suportai-vos uns aos outros. Porque há pessoas que são enviadas para a gente suportar. E a gente só consegue viver porque suporta. Se não suportar, a gente sai da graça. Por isso que nós temos que suportar uns aos outros. É ou não é uma luta constante e diária, meus irmãos? Responde dizendo se é ou se não é. Mais adiante. Estamos chegando no final. A perfeição. Versículo 14 a 17. Estamos falando, só para os irmãos terem, na vida do novo homem, ela é composta de progresso, de desempenho e da busca pela perfeição. Lembrando, perfeição aqui na Terra ninguém vai ter, mas nós temos que procurá-la todos os dias. Paulo estava orientando o desempenho do novo homem. Nesses 4 versículos seguintes, do 14, 15, 16 e 17, encontramos o desafio para buscarmos a perfeição. Perfeição no amor, na paz, na palavra e em tudo. No amor, versículo 14. E sobre todas essas coisas revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que fala lá em 1 Coríntios 13, que tudo crê, que tudo suporta, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor de Deus derramado em nós para amar os outros. Buscar a perfeição no amor sempre. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Se eu amo, eu cumpro os mandamentos. Se eu amo, eu cumpro a lei. Se eu amo, eu cumpro todos os demais requisitos da vida do novo homem. Na paz, versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também foste chamado em um corpo, e sede gratos, agradecidos. Na paz. Buscar a perfeição e viver uma vida pacífica, uma vida de promoção da paz, de evitar ou de contornar conflitos, buscando sempre a paz, de evitar as confusões, buscando sempre a paz, de evitar as contendas, promovendo a paz. Comigo, no meu trabalho, com qualquer pessoa, porque tem aquele cristão que gosta de ver briga, né? Gosta de ver os dois se digladiando, se ofendendo e prefere estar no meio assim. Rapaz, meu Deus, que babado, né? Que babado, meu Deus. Vice que fulana falou, a Beltrana. Tem cristão que adora ver ringue de rede social. Ringue de rede social. Uma irmã ofendendo a outra, um irmão ofendendo a outra. Isso pro mundo todo ver. E acha isso lindo, fica printando as conversas, joga nos grupos internos e começa a ter aquela discussão interna. Tu visse, meu Deus do céu. Se você tem intimidade com a irmã, ou um irmão, se você tem amizade com ele, ou com alguém próximo a ele, alerte para que isso não aconteça, para promover a paz, para evitar, até que muitas vezes dá vontade de sorrir, até que muitas vezes dá vontade de ficar fazendo isso, mas isso é a vontade da velha natureza. Que a nova natureza vai promover a paz, vai buscar a paz. Aí uma coisa que o versículo 16 fala, que nós somos constantemente insistentes, vemos cada vez mais menos ser feito, e por isso muitos cristãos estão sendo abordados e aceitando doutrinas heréticas, doutrinas contradizentes com a palavra de Deus. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração, Senhor. Buscar a perfeição na palavra. Irmãos, é sério o que nós estamos falando. Estamos vivendo uma geração dependente de pastor e de professor de escola bíblica dominical. E quando eu falo dependente, é dependente de tudo que ele ensina. É dependente do que ele fala. Nós estamos vivendo uma geração que diz amém para tudo e não questiona nada. E não questiona o que está não questiona, sabe por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Aceita como lindo. Tem pastores de redes sociais hoje
estão fazendo sucesso com milhões de seguidores, falando asneiras, falando um conteúdo superficial, falando aquilo que os cristãos querem ouvir para lhe fazer bem psicologicamente, emocionalmente, socialmente, aquilo que ele quer ouvir naquele momento de angústia. E não há questionamento. E aquele que questiona é chamado como frio, como cru, como só quer ser santo. Impressionante. Nós estamos vivendo uma geração cada vez mais distante da palavra de Deus. Irmãos, alertemos, eu alerto mais uma vez os irmãos, para que a Bíblia não seja um instrumento fechado que sirva somente como desodorante para ir à igreja. A Bíblia precisa ser lida. Hoje nós vivemos uma época em que mais temos disponibilidade de exemplares da Bíblia Sagrada. Linguagem de hoje, linguagem antiga, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora, Bíblia da mulher que fala bem, da mulher que prega, Bíblia da mulher que prega, Bíblia da mulher que não prega, Bíblia da mulher que é submissa, Bíblia da mulher que é empoderada, Bíblia do homem que ora, Bíblia do homem que não ora, do homem que é carrasco, do homem que é brando, Bíblia do homem machista, Bíblia do homem feminista. Tem Bíblia para tudo que é gosto hoje. Mas o grande que acontece é que cada vez mais nós vemos na prática que as pessoas não leem. Não leem, não meditam, não estudam, não buscam aprender, não despertam a curiosidade para entender o que diz as Sagradas Escrituras. Eu vou dizer uma coisa com muita veemência e com aquilo que eu vivo na prática diária. Quem tem uma visão bíblica aguçada, quem tem uma compreensão bíblica de acordo com a vontade de Deus, quem busca conhecer a Bíblia, não se apavora com as coisas desse mundo. Tem uma compreensão da soberania de Deus sobre tudo que acontece no mundo. Tem um entendimento sobre o homem, sobre as coisas que acontecem no mundo, sobre pandemia e sobre tudo. Não dizendo que o motivo da pandemia, mas entende sobre fruto do pecado, o que o pecado causou no mundo, sabe todas essas coisas. E por mais que muitos desses cristãos muitas vezes estejam desigrejados, eles conhecem, eles estão desigrejados por uma questão que teve com a sua igreja, por um problema que aconteceu, por questões de esfriamento, por questões de muitos problemas, mas que continuam conhecendo a Bíblia Sagrada. Claro, eles vão voltar, porque não tem como viver a Bíblia Sagrada vivendo desigrejado. Mas nós precisamos conhecer o livro do Deus que nós servimos, a palavra de Deus. Sendo assim, nós não se assim o fizermos, nós ficaremos cada vez menos suscetíveis às palavras das outras pessoas e questionaremos tudo que é pregado, tudo que é ensinado, confrontando com a palavra de Deus. Então, hoje o que mais tem na internet é plano de leitura bíblica em um ano, plano de leitura devocional. Observem, tem pessoas que procuram, que leem pão diário, livro diário, não sei o que diário, campanha diária, o livro não sei das quantas, faz as reflexões. Eu acho isso uma bênção, não tem problema. Mas fica dependente da reflexão que está naquele pãozinho diário. O texto está ali, lê o texto e fica naquela dependência da reflexão que está ali. Por que você não procura a sua própria reflexão? Por que você não pede a Deus para que Deus revele, para que Deus fale, lhe ilumine segundo as Escrituras? Leia o pão diário. Leia o pão diário, leia o texto bíblico, leia o que diz o pão diário e busque no texto bíblico, busque outras referências, busque outros comentários, busque na própria Bíblia, no contexto do texto, aquilo que Deus está querendo falar. Precisamos deixar de ser escravos da pregação dos outros e passar a receber a pregação dos outros de acordo com o que ela está na palavra de Deus, de acordo com o grau de adequação desta pregação à palavra de Deus, de acordo com o grau da exposição bíblica que essa palavra está sendo pregada. Quando o Linaldo estiver pregando, você deve estar recebendo aquilo que for de Deus, aquilo que o Linaldo falar por ele mesmo, e de preferência dele, separe, porque não é isso que Deus está ensinando.
É por isso que existem igrejas como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Internacional da Graça, Renascer em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, onde há uma forma de vida própria. Por quê? Porque muitos cristãos são simplesmente ovelhas que querem só ouvir o que o seu pastor prega, e a palavra do seu pastor vira lei, e não confronta o que ele fala com o que a Bíblia diz. Porque eu só posso ser submisso ao meu pastor quando aquilo que ele prega está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Se não está, eu não posso ser fiel a ele. Eu tenho que procurar um rebanho no qual há pastos verdejantes para eu comer, e não palha seca, como muitas igrejas estão dando por aí. Igrejas com modinha de G12, com modinha de você dar primícia, ou seja, além do dízimo e das ofertas, você pegar a primícia do seu salário para dar para pastor, vendendo indulgência, óleo santo para você combater coronavírus. Desde onde um óleo vai combater coronavírus, irmão? Desde onde? E como é que cristãos continuam comprando isso? Comprando a cura para o coronavírus? Isso é charlatanismo. E por que muitos cristãos compram e entendem? Porque não conhecem Bíblia, não leem Bíblia, não buscam Bíblia, não conseguem meditar na palavra de Deus. Ficam como escravos, escravos de pregação dos outros, escravos, servos cegos de seus pastores. Precisamos ser cristãos do livro. Precisamos ser mais bereanos. O que é que os cristãos de Bereia fazia quando Paulo, o apóstolo Paulo, fundador da igreja deles, quando Paulo ia pregar, eles abriam a Bíblia para confrontar se o que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Precisamos ler, comer, meditar, estudar, exaurir, buscar o que está nessa Bíblia Sagrada. Terminou de ler ela, lê de novo. Terminou ela de ler no ano, lê no outro ano. Irmãos, eu estou falando isso por experiência própria, não é para minha vanglória não, para a glória de Deus. Eu estou lendo a Bíblia pela 15ª vez. Toda vez que termino, volto. Estou aqui em Êxodo, parado há 2 anos. Por que estou parado há 2 anos? Porque estou buscando, porque tem estudo, tem que preparar sermão, tem que preparar isso. Mas estou aqui em Êxodo 38, a minha meditação. Êxodo 38, está marcada aqui a minha meditação. Todos os dias está aqui. 15ª vez. Claro, fazia até os 13 anos de evangelho, eu estava uma por ano. Mas depois passou por questões, quanto mais vieram compromisso de pregar, ensinar isso, aquilo outro, fomos atrasando. Estamos indo para a 15ª vez. Mas terminou de ler em Apocalipse e volta tudo de novo. Não tem compreensão bíblica no primeiro ano, não. É lendo, relendo, buscando. Pare com esse negocinho. Eu não vou ler genealogia não, porque é muito cansativo. Não vou ler isso não, porque eu vou começar a ficar seleto. Não faça isso. Leia tudo. Tudo que está na Bíblia. 1 capítulo por dia. 5 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. Vá pegando a sequência, vá lendo. Para que existe professor na igreja? Para você tirar dúvida. Para que existe pastor na igreja? Para você tirar dúvida. Existe grupo na igreja do WhatsApp que ninguém usa para tirar dúvida. Usa para estar mandando corrente, para estar mandando mensagem, para estar mandando vídeo, para estar mandando um áudio que ouviu de alguém, uma verdade sobre o político de estimação dele, sobre o presidente que defende, contra o presidente porque acusa. Então fica recebendo isso e toma encher grupo de coisa. Por que você não vai estudar, meditar na Bíblia Sagrada e traga uma dúvida para o grupo? Irmãos, eu estava lendo o texto tal, no capítulo tal, versículo tal, e não entendi o que dizia isso. Alguém pode me ajudar? Por que não faz isso? Porque é mais fácil pegar corrente, é mais fácil pegar vídeo dos outros, é mais fácil pegar corrente, música, o que for. Não estou dizendo que seja contra isso, não. Isso é bom. Salmos, hinos, cânticos espirituais, compartilhar. Mas está na hora de parar de fazer grupo de WhatsApp e ser somente compartilhamento de fake news, compartilhamento de correntes e de falas dos outros. Por que não buscar o próprio entendimento e trazer para o grupo as dúvidas para que a gente seja abençoado, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa aprender juntos? Por que não? Precisamos ser o povo do livro. Os muçulmanos conhecem o Alcorão. Os testemunhos de Jeová conhecem os seus livros. Conhecem a Bíblia. Os mormons conhecem o livro do Mormon. Mas a igreja dita cristã está cada vez reféns dos líderes que pregam a verdade, a palavra de Deus.
Se cair numa igreja onde alguém prega a palavra de Deus como verdade, que eu acredito que a minha igreja é assim, a nossa igreja é assim, não só a nossa, muitas, a maioria das igrejas cristãs autênticas são assim, pregam a exposição das escrituras sagradas. Amém. Aí vai crescer. Mas se cair numa igreja ou pega algum ensino que lhe convém de outra igreja que não prega a verdade do evangelho, vai ficar com dúvida. Mas cristão que lê Bíblia não cai nessas lorotas não. Porque o que não lê é enganado. Passando daqui, desculpem até pelo desabafo, mas eu tive que fazer, porque sobre isso eu sou extremamente revoltado. Revoltado no bom sentido. Temos a Bíblia disponível. No Brasil não tem perseguição. Nós vivemos um evangelho aqui livre. Podemos ser livres aqui para pregar onde quiser, com quem quiser, falar do evangelho em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer fórum de discussão. E usamos pouco, entendemos pouco o manual que ensina o evangelho. Isso é vergonhoso. Me permitem a expressão. E em tudo sermos aperfeiçoados, que é o que Paulo ensina aqui no versículo 17. Porque Cristo é tudo em todos. Versículo 17 ele diz: quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Até passei do horário do estudo, mas os irmãos me perdoem aí, mas vamos embora. Colossenses para hoje: ter espírito de perdão é uma demonstração de que você já experimentou o perdão de Cristo. E o resultado de uma íntima união com Cristo é possuir a mente dele, que o leva a ter constante espírito de gratidão. Conclusão, para largar os irmãos, eu quero trazer a frase de Brodman, um escritor e estudioso da palavra de Deus, que diz assim: uma vida assim, adornada com o caráter de Cristo, modelada pelo exemplo de Cristo, sujeita à sua lei de amor, governada pela sua paz, habitada pela sua palavra, dedicada a ostentar dignamente o seu nome, de fato, se revestiu de uma nova natureza, renovada segundo a imagem do seu Criador. Um crente e uma igreja que se caracterizam por essas qualidades, com toda certeza, participam de uma vida cheia de Cristo. Que o Senhor, Ele, pois, nos abençoe e nos prepare para o culto de logo mais à noite, em nome de Jesus, online. Fique em casa e cultue conosco. E nós estaremos, em nome de Jesus. Ore para que a internet fique boa e não haja cortes na transmissão. E que tenhamos um culto abençoado. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo dessa manhã. E te pedimos que o Senhor nos faça revestir cada vez mais do novo homem que o Senhor fez em nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, viver essa novidade de vida que temos desde o dia que o Senhor passou a habitar dentro de nós. Concede-nos um domingo maravilhoso na tua presença. E nos prepara para logo mais à noite cultuarmos. Em nome de Jesus, abençoe essa internet para que tudo funcione perfeitamente e não haja cortes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. E que o Senhor nos abençoe para a glória de Deus.